Hoje foi dia de sessão na Câmara de Vereadores de Aracaju. O nosso repórter, o Antônio Cardoso, ele foi até lá para entrevistar Ricardo Marques, o vereador que não tem medido esforços para cobrar da Prefeitura de Aracaju uma resposta, uma posição sobre como anda a licitação aí do transporte público. Ele quer de fato uma nova licitação e ele também quer algumas explicações em torno desta que tem se tornado aí uma grande problemática dos passageiros. A gente vai ouvir então, o que o vereador tem a falar, porque teve aí uma decisão do Ministério Público pedindo um posicionamento da Prefeitura. Então a Prefeitura tem 20 dias para se posicionar a respeito do assunto e na volta eu comento um pouco mais sobre essa grande emblemática que é o transporte público na Grande Aracaju. Põe no comando. Pois é, eu acompanho esse processo há muitos anos, antes mesmo de entrar na política. E quando eu entrei efetivamente como vereador, eu percebi que era a hora de fazermos alguma coisa relacionada ao transporte público. Não só porque há uma necessidade, não só porque a lei obriga que se faça a licitação, mas porque há necessidade do povo hoje em dia. As empresas aí não estão prestando um serviço adequado, aliás, péssimo para a população aracajuana e da Grande Aracaju, de Socorro, São Cristóvão, Barra. E mais do que nunca a licitação vem para ordenar esse sistema, organizar juridicamente, com direitos e deveres, tanto para o poder público e para as empresas. Se não consegue prestar bom serviço, sai do sistema e vem outra. É assim a lei do ordenamento da licitação. Eu fiz aqui vários discursos na tribuna, eu cobrei efetivamente da Prefeitura, fiz indicações, requerimentos, pedido de informações. Como eu vi que as coisas não estavam dando, porque a gente não vê nenhuma manifestação de nenhum prefeito, a não ser que se pergunte, mas não vejo manifestação espontânea de nenhum prefeito da capital nem Grande Aracaju. Então eu tenho buscado todos os meios. Um dos meios foi ir em Maceió para ver como a licitação lá foi feita, trouxe para cá o edital de lá para servir como modelo para Aracaju. São cenários diferentes, mas serve como modelo, como parâmetro. E fui buscar um processo de 2011 na Justiça do Estado, que já vem tratando dessa questão da licitação, inclusive do consórcio. Esse bendito consórcio foi criado em 2015. Nesse processo, que já está em vias finais, e infelizmente estava parado desde 2016, está lá bem claro. Caso o consórcio não ande, Aracaju pode fazer a licitação individualmente. A gente quer que se faça via consórcio, mas para isso precisa ter vontade política dos prefeitos de Aracaju, da Barra, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro e também coragem para enfrentar o problema. É um problema que precisa ser enfrentado. As empresas estão passando por problemas econômicos? Estão. Então tem que ter coragem e vontade política de ver como, através de subsídios momentâneos, com determinado tempo, ajudar as empresas. O governo do estado pode fazer isso com isenção ou redução do preço do diesel. É fato isso daí. Outras cidades estão fazendo, Alagoas fez para ajudar as empresas. Na verdade, não ajuda as empresas, ajuda o povo durante aquele determinado momento. Isenção na compra de pneus, isenção ou diminuição do ISS pela Prefeitura, isso por determinado tempo para equilibrar economicamente o setor, a parte das empresas, e automaticamente cobrar delas. A gente vai ajudar nesse sentido para que você, em contrapartida, traga faça a melhor prestação de serviço, coloque ônibus novos, cumpra os horários, efetivamente isso tudo. E faça a abertura do processo de licitação. É isso que a gente está cobrando. E agora, mais recentemente, eu provoquei o Ministério Público, porque eu vi que tinha um processo lá que estava parado há muito tempo. O Ministério Público nos ouviu, disse que iria reabrir, reabriu mesmo. O processo foi reaberto no dia 22 de fevereiro deste ano e agora já teve a manifestação da Justiça que intimou a Prefeitura de Aracaju para que em 20 dias possa dizer como está hoje o transporte público de Aracaju. Porque em 2016, quando foi a última manifestação, era um cenário, foi antes da pandemia. E agora, após pandemia, para dizer como está hoje o transporte público de Aracaju, que a gente sabe que está muito ruim, abaixo do ruim. E também dizer como está o processo de abertura do edital de licitação, que ficou acordado também lá em 2016.
A partir dessa intimação e dessa manifestação da Prefeitura e da SMTT, a gente vai ver qual o vislumbre vai acontecer. Eu acredito, espero e apelo à Prefeitura de Aracaju que seja agora sensível aos apelos da sociedade e nessa manifestação traga o que a sociedade quer ouvir. É o seguinte, melhoria para o sistema. Tá aí, né? O vereador Ricardo Marques, nessa aqui, certo? Acabou de falar que ele quer melhorias para o sistema. A Prefeitura de Aracaju tem 20 dias, segundo o Ministério Público, para se posicionar diante aí, né, da licitação do transporte público. Bom, gente, para falar sobre esse assunto, certo? É importante a gente pontuar aqui e esclarecer algumas coisas, certo? Veja, a Prefeitura tem 20 dias para se manifestar, como eu havia dito. Caso não entre em um consenso com os municípios que compõem a Grande Aracaju, que é Socorro, São Cristóvão, ela pode por si só, né, dar uma alternativa independente, tomar uma decisão por si só, sem envolver, né, os municípios vizinhos. O fato é que hoje, a gente já falou isso semana passada, a gente vai retomar esse caso, e hoje eu vou dar nome aos bois, de fato. R$ 4,00 é o preço da passagem. A gente percebe hoje que as empresas de ônibus em Aracaju e região metropolitana, elas funcionam em forma de monopólio. Não existe licitação do transporte público. Não existe para você não vê uma empresa de fora, um grupo novo entrando em atividade aqui no estado. Isso não acontece. O que acontece é que eles criam, né, um novo monopólio, só que apenas pode até concorrer todo mundo, né? Os grupos que já estão em atuação, os grupos de fora, mas que sempre vencem os grupos que já estão em atuação. Fiz aqui um esboço durante a exibição da matéria, só para a gente situar aí. Eu, desde pequeno eu acompanho esse emblema aí. Eu lembro da São Pedro. A São Pedro, né, do nosso querido Lauro Bonfim, que era o antigo proprietário. A São Pedro tinha São Pedro, Rota Sul, Santa Maria e Bonfim. Eu estou citando aqui o transporte também interestadual. Partindo aqui para o transporte, né, na Grande Aracaju, Viação Cidade de Aracaju, Viação Cidade de Deus, Viação Cidade Jardim, São Pedro, são algumas das empresas que após alguns anos elas acabaram aí entrando na licitação e acabando passando a atuar, né, no transporte, apenas mudando o nome. Eles mudam a fachada dos ônibus, eles pintam, vem ônibus da Barra Mar, de Salvador para cá, que é do mesmo grupo São Pedro, né, passa pela pintura e passa a atuar aqui. Ônibus velhos com mais de 15 anos de atuação. A gente tem também aqui o Grupo Progresso, que é a Tropical Aviação Alto Paraíso. Aí a gente vai agora para a antiga Halley, né? A antiga Halley, que ela ainda existe e opera em pouquíssimos locais, que a Halley virou a Cidade Jardim. É isso, minha gente. E tinha a Graça que funciona no Santos Dumont, que era aquela roxinha da faixa roxa, que a Graça virou a Atalaia. Funciona na mesma garagem, que pertence aí hoje a São Pedro. Então, você percebe que a coisa está muito bem amarrada e só todo mundo enxerga, mas ninguém é doido de falar, ninguém é doido de pedir uma posição e o problema não se resolve. E o problema para o passageiro só aumenta. Passagem cara, ônibus superlotados, frota reduzida e os empresários querendo a todo custo que a passagem do transporte público ela aumente. A gente viu a situação aí dos trabalhadores da São Pedro, né? A empresa decretou falência e tem gente que até hoje está sem receber aí a rescisão. Está na justiça. Demissão em massa. E é o que acontece, o esquema funciona dessa forma. Você decreta falência, não tem como pagar funcionário, mas você é empresário, X, cria uma nova empresa, Y,
do mesmo grupo, os ônibus eles mudam aí a roupagem, o sistema, né, precário, ele é o mesmo, ele continua em atividade, é para enganar bobo, é para enxugar gelo. O povo na rua vê o ônibus pintado, acha que é uma empresa nova, mas não é uma empresa nova, é a mesma empresa, do mesmo empresário, só mudou o nome. E isso acontece em outros segmentos aqui em Sergipe. Infelizmente, está aí o vereador Ricardo Marques, que é um grande comunicador, foi jornalista, né, da TV Sergipe por muito tempo, da TV Atalaia, está caindo em cima agora disso. Porque ninguém cai em cima. E o Ministério Público pediu agora um posicionamento da Prefeitura de Aracaju. A gente espera, gente, que esse assunto seja resolvido de uma vez por todas. Porque não é difícil você ver ônibus quebrado na Grande Aracaju, ônibus com pneus carecas. Indo mais para João Bebe Água, em São Cristóvão, você vê ônibus superlotado, troncho torto, vai fazer uma curva, o risco é de ceder. Então a situação precisa de um basta, precisa de uma melhora. E não adianta arrumar terminal se não tem ônibus em boas condições para servir ao povo, não. Não adianta inaugurar novo terminal do mercado, fazer reforma do terminal dia, se os ônibus estão em péssimas condições. Não adianta. Não adianta porque a gente não compra essa ideia, certo? E eu espero que vocês estejam atentos, né? As eleições estão chegando, você pode mudar também um pouco dessa realidade, votando certo aí, ouvindo as propostas e cobrando. O povo está acostumado a ver, a assistir e não se mobilizar. Para isso aqui temos aí protestos, né? Faça protesto. A gente tem internet aí hoje aliada, uma forte aliada de dar vez e voz ao povo. Muita gente já faz isso. Então a gente aqui chama a atenção para que vocês continuem. A imprensa também está aqui para denunciar. E vamos seguir com o nosso programa.